Gente, vamos fazer juntas aqui uma caixa presente. E aqui nós vamos dar para vocês muitas dicas. A primeira delas é, aqui eu tô utilizando uma caixa de biscoito. Olha só, biscoito maisena que eu tô fazendo aqui, ó. E aí, o que é que acontece? Na caixa, ela já tem as dobras naturais dela. E não é as dobras onde eu quero que fique. Então, o que é que eu vou fazer? Para as dobras ficarem exatamente onde eu quero, eu vou marcar direitinho e vou colar outro papelão por cima para reforçar. Fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vou colar mais papelão aqui em cima e deixar essa caixinha mais durinha. Então, como vocês podem ver aí, ó, as linhas da caixa, elas estão em pé. E eu vou colar para reforçar ela com a linha deitada. Isso vai deixar com que ela fique mais durinha ainda. Uma outra dica muito importante é que quando você for reforçar a caixa, colar o outro papelão aqui em cima, você cole escondendo as letras, escondendo o letreiro. Aí, isso vai fazer com que a sua caixa, ela fique tanto limpinha, sem nenhuma letra de um lado, e também do outro lado, vai ficar tudo limpinho. Olha só aqui a diferença, gente. Aqui eu já colei os dois papelões, já tá bem durinho, bem reforçado. Esse lado aqui eu ainda não colei, tá? Apenas com o papelão da caixa. Olha aqui, gente, tudo colado, os dois lados, caixa totalmente reforçada, sem nenhum letreiro aparecendo. A importância de deixar a sua caixa totalmente limpinha, sem nenhum letreiro, é que na hora de cobrir com tecido, você não irá precisar cobrir ela antes com papel, para esconder as letras. Estando toda assim, só precisa vir com o tecido e vai ficar linda. Vamos agora forrar a nossa caixa. Primeira coisa que você vai fazer é posicionar a sua caixa em formato de cruz em cima do tecido. Depois disso, você vai vir com a caneta e vai riscar todo o contorno dela, sempre deixando uma sobra de mais ou menos um dedinho aqui ao redor dela todinha, porque esse pedaço que sobra é o que você vai colar aqui pra dentro, ó. Depois de cortar o seu tecido, maiorzinho um pouquinho, como foi dito, você vai fazer a mesma coisa com esse outro tecido aqui, que é o tecido paetê fantasia. Você vai fazer a mesma coisa, o mesmo corte, deixar ele do mesmo tamanho que você fez com o tecido vermelho. Aqui, nesses 4 cantinhos aqui, você vai dar um cortezinho para facilitar na hora da montagem. Esse cortezinho aqui, que nós chamamos de pique. Finalizamos aqui a colagem do tecido vermelho, está todo colado. E já iniciamos também a colagem do tecido paetê. Já temos aqui algumas partes já coladas. Aqui, gente, ó, o tecido vermelho já está todo colado. E aqui também já iniciamos a colagem do tecido paetê. Quando tudo tiver colado aqui, esse tecido ao redor da nossa caixa, nós iremos vir com o tecido branco. Que essa aqui é a parte de dentro, onde a gente vai fazer toda aquela montagem com as letras, com a coroa, com o coração. Já adiantamos aqui o processo, já riscamos o nosso tecido no tamanho da nossa caixa, só que aqui vai ser diferente, nós não vamos deixar essa sobra ao redor, nós iremos cortar um pouquinho menor do que está aqui. Riscamos o tecido branco do mesmo tamanho da cruz, da nossa caixa, mas cortamos um pouquinho a mais, que é para ele ficar por dentro. Nossa caixa está totalmente coberta por fora, né? Colocamos aqui, ó, o paetê. E por dentro, esse lado aqui, a parte de dentro, nós vamos cobrir de cetim branco. Como eu tinha falado para vocês, a gente corta o cetim, a parte de dentro do tecido, um pouco menor, que é para ela não ficar aparecendo pelo lado de fora. E para dar esse acabamento aqui, nós vamos colocar um gripe ao redor da cruz, totalmente, para esconder essa parte aqui, ó, para não ficar desse jeito. Cetim totalmente colado. Vou dar uma dica para vocês, meninas, olhem, não use cetim. É uma dica maravilhosa, não use cetim, porque o cetim, ele é muito complicado para você colar, ele fica esticando de um lado, estica do outro, solta muitos fiapos, olha só, dá muito trabalho esse cetim aqui, então use outro tipo de tecido. Olha só como vai ficar maravilhosa a nossa caixa, com esse gripe aqui, para dar esse acabamento e deixar ela simplesmente linda.
Enquanto nós estamos aqui finalizando a nossa caixa, né? Colocando o gripi, vamos também fazer a nossa coroa. A coroa que nós vamos usar aqui nela. Olha só, para fazer a coroa, você vai cortar uma tira com 3 pontas, certo? Um dos lados você deixa preso e aqui você vai fazer uma trança. E aí, agora nós vamos colar as pontinhas para ela não desmanchar. Colamos as pontas e agora nós vamos esticar ela para deixar ela bem arrumadinha. Só é dar uma esticadinha assim e ela fica bem redondinha. Ó. Agora nós vamos colar os espinhos. Nós pegamos o EVA com glitter, cortamos eles aqui, que é para imitar os espinhos para colar na coroa. Já colamos aqui as letras, riscamos elas e cortamos no EVA com glitter. E também já colamos o coração. O coração eu deixei aqui uma abertura, porque eu vou colocar um pouquinho de fibra dentro dele, para deixar ele com uma altura mais parecida com 3D. E ao redor eu vou colar um gripi dourado. Vamos enchendo, colocando fibra. Quando a gente vê que tá numa altura boa, a gente passa a cola aqui para fechar. Enchemos, já fechamos, e agora nós vamos colocar o gripi para dar um acabamento. Olha, gente, com a fibra, ele fica bem fofinho e fica com esse efeito assim 3D. Olha só como fica lindo com esse detalhe ao redor do coração. O coração já está finalizado. Olha só como tá ficando linda a nossa caixa. E já finalizamos também a nossa coroa. Olha assim como ficou, tá vendo? Aí aqui nós vamos colar ela. Vamos colocar as gotinhas de sangue com o EVA com glitter vermelho. E vamos distribuir vários corações aqui, próximo ao nome Jesus. Gente, mostrando aqui os detalhes da coroa. Essa parte aqui eu não coloquei espinhos, porque essa parte vai ser onde nós vamos colar. Nós vamos posicionar aqui e vamos colar ela aqui, certo? Por isso que não foi colocado o espinho. Aqui está a tampa da nossa caixa. Fizemos exatamente como fizemos a caixa. Colocamos o papelão para reforçar e agora nós vamos cobrir. Nós vamos começar pela parte de dentro. O tecido branco, que nós vamos forrar a parte de dentro dela. Nós cortamos ele um pouco maior, aquele dedinho a mais que nós fizemos lá na caixa, certo? Olha aqui as sobras, nós vamos colar todinho ele ao redor. Depois é que nós vamos forrar a parte de fora. Então, nós vamos começar colando aqui, ó, para deixar o tecido preso, para ele, quando você fechar a caixa aqui, a tampa, ele não ficar assim, ó, solto. Então, nós vamos passar a cola aqui, nesses 4 cantos, e vamos prender o cetim. Tudo colado pelo meio, agora nós vamos cobrir o restante. Agora, vamos colar todo esse tecido aqui que está sobrando pra cá. Vamos passar a cola quente e vamos fazer a colagem. Tudo coladinho, gente, olha só. Olha aqui como ficou, isso aqui é a parte de dentro. Agora, nós vamos montar já começar a montar aqui a nossa tampa. Isso mesmo, nós vamos montar ela, e aí depois que ela estiver assim montadinha, é que nós vamos forrar a parte de fora. E para montar a nossa tampa, nós vamos passar cola quente aqui. Vamos juntar aqui. E depois disso, nós vamos passar a fita crepe, para dar mais segurança e deixar ele mais colado. Vamos fazer isso nos 4 cantos. Vamos agora cobrir a parte de fora da nossa tampa. Primeiro, você vai cortar o tecido, esse tecido vermelho aqui, um pouquinho menor do que a tampa. Olha só, tá vendo? Ele tem que ficar um pouco menor, porque aqui ele não vai passar mais pra dentro, ele tem que ficar somente aqui por fora. E aqui é que nós vamos fazer o nosso acabamento, certo? Então, depois de verificar tudo isso, você vai colar todo esse tecido ao redor da nossa tampa. Então, colamos esses 2 lados.
Agora, nós vamos colar esses outros dois lados aqui, que vai ser um pouco diferente a colagem. Nós vamos colar aqui, ó, colar essa ponta aqui pra cá, e depois nós vamos pegar esse tecido e puxar ele pra cá, ó, pra esse cantinho daqui, pra dar esse acabamento aqui, assim. Nós vamos fazer isso nos 4 cantos. Vamos mostrar aqui um cantinho aqui pra vocês verem como é que fica. Olha só, colei aqui. Agora, eu vou pegar essa pontinha e vou puxar pra cá, ó, tá vendo? Deixei aqui de quina e aqui eu passo a cola, ó, tá vendo? Nós vamos fazer isso nos 4 cantos dessa caixa, pra deixar ela bem linda, bem acabada. Então, colamos o tecido ao redor da tampa, olha só como ficou as quinas, bem feitinhas. E se você quiser finalizar aqui, deixar a sua tampa somente aqui com esse tecido, é só você vir aqui com o gripe e dar esse acabamento aqui, ó. Colando o gripe aqui ao redor da tampa todinha. Olha só como fica lindo, certo? Mas se você quiser colocar também aquele tecido paetê, não é? Que é esse aqui, o tecido paetê. Você vai fazer a mesma coisa que você fez com esse vermelho. Do mesmo jeito, você vai colar ao redor todinho. E depois dele, você vem com o gripe, para dar esse acabamento lindo aqui na sua tampa. Então, vamos fazer isso. E daqui a pouco a gente volta para mostrar como ficou finalizada a nossa tampa. Olha só como ficou a nossa tampa. Um acabamento maravilhoso. Com a nossa tampa finalizada, agora nós vamos fazer aquele laço lindo para deixar essa tampa ainda mais charmosa. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cortei 13 tiras de EVA na largura de uma régua. Olha só aqui, ó. Na largura da régua. E no meio eu colei uma tirinha de EVA com glitter. São 13 tiras. 4 maiores, 4 M e 4 P. E essa última aqui, que ficou um pouquinho maior, pra a gente colocar assim, bem no meio do laço e deixar aquele laço bem lindo. E aí, você vai me perguntar, mas qual o tamanho dessas tiras? Para esse tamanho de caixa que eu estou fazendo, a maior, ela ficou com 24, a M ficou com 21 e a do tamanho P ficou com 19,5. Então, nós vamos começar a fazer o nosso laço pelas tiras maiores. Nós vamos colar elas aqui, ó, desse jeitinho aqui. Passa a cola e faz isso, ó, nas 4 tiras maiores que você cortou aí. Então, nós vamos colar elas aqui, bem no meio, você olha direitinho aí pra centralizar. Passa a cola aqui, só aqui nessa pontinha. E coloca ela. Vai fazer isso com a outra também. Agora, vamos para as outras duas aqui, ó. Olha só, gente, vocês estão vendo que ela tá passando da tampa? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um corte para deixar ela no tamanho da tampa, para ela não passar daqui do tamanho da tampa. Vamos tirar esse pedaço aqui, ó. Então, vamos tirar o pedaço que está passando. É por isso que, às vezes, eu não gosto de dizer as medidas, porque vão acontecer situações desse jeito. Então, quando isso acontecer, você vai medir aí, né? Você vai ver exatamente o tamanho que vai ficar melhor, corta e faz a colagem. Então, já colei, já cortei do tamanho exato, e agora eu vou colar. Colar ela aqui no lugar. Passar a cola e colar. Vamos agora para as outras 4 tiras, que serão essas aqui. Essas nós já vamos colar e dar um corte diferente. Olha, você não vai colar ela aqui em cima, você vai colar ela aqui do lado, ó. Olha só como é que nós vamos fazer. Passar uma colinha aqui, cola, e dá um corte assim, ó, deixando a pontinha. Então, nós vamos fazer esse corte de maneira que ele fique bem encaixadinho aqui, ó. Nós vamos fazer isso nos 4 cantos, com as 4 tiras, certo?
Ó. Você vem, mostrar novamente. Eu dou o corte. E aí, eu vejo aqui. Se ficou muito grande, eu dou mais outro corte. Eu vou ajustando o tamanho até ficar num tamanho legal, que eu vejo que ficou bom, que ficou na medida, certo? Ó. E aí, depois de cortado, a gente cola bem direitinho aqui, ó. Isso vai ser com os 4 cantos. Então, nós vamos colar todas elas no seu lugar, posicionando e deixando ela bem próxima aqui ao laço. Vamos fazer isso com as 4 pontas aqui. Vamos agora para essa outra última camada e nós vamos colar diferente. As outras nós colamos assim, não é isso? Deixamos elas desse jeito. Essa agora nós vamos colar desse jeitinho aqui, ó. Ela vai ficar assim, bem armadinha, para deixar o nosso laço bem alto. Então, nós vamos passar a cola aqui. E ao invés de nós fazermos assim, nós vamos fazer assim. Olha só. Nós vamos colar desse jeitinho aqui, as 4 pontas dessas 4 tiras. Pra deixar elas assim, ó, redonda, certo? Bem alta. Ficar aquele laço bem altão, bem armado, maravilhoso. Vamos fazer isso com as 4 tirinhas que nós deixamos aqui reservadas. Mostrando mais uma vez, passamos a cola e posicionamos assim, não assim, ó. Com as nossas 4 tirinhas montadas, nós agora vamos colocar aqui na nossa tampa. E aí, nós vamos colar em cima dessa que a gente deu aquele corte que fez esse biquinho, para esconder e fazer um acabamento melhor aqui, ó. Nós vamos colar aqui assim, ó, tá vendo? Desse jeito. Olha só como já tá ficando lindo o nosso laço. Passamos a cola e posicionamos aqui. Gente, olha, uma coisa muito importante, você não vai posicionar bem aqui no meio, não. Você vai deixar ela aqui, ó, certo? Porque aqui no meio vai ficar um quadrado vazio, que é aqui nesse quadradinho vazio, que nós vamos encaixar aquela última, para deixar um laço bem altão aqui. Então, vamos lá. Olha só como ficou maravilhosa. Agora, nós vamos colar somente essa do meio. Para colarmos essa última tira, nós passamos a cola nas 2 pontas. E vamos colar elas aqui, ó. Certo? Uma de um lado e a outra do outro lado. Desse jeitinho assim. Ó, tá vendo? Deixa eu segurar aqui mais um pouquinho, ficar bem presa. E aí, depois disso, para dar um charme final, deixar essa tampa simplesmente maravilhosa, nós ainda vamos colar alguns corações aqui, ó, no laço. Aqui, no meu caso, eu vou colar uns vermelhos, uns dourados, uns maiores, outros menores. E olha só, gente, como ficou linda a nossa tampa. Simplesmente maravilhosa. Nossa caixa aqui está finalizada. Olha só como ela ficou maravilhosa. Muito detalhe, muito brilho, muito glitter, do jeito que nós gostamos.